Irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com vocês o que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar, e recebem muitas, assim também outras coisas para que sejam purificadas, e fazem outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhe respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e entendei. Fora do homem não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. E Jesus lhes respondeu: então, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido? Assim Jesus declarou puros todos os alimentos, e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas, mas procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Esse texto, ele é importante para nós nesse momento em que vivemos. Primeiro, para desmistificar o que muitas pessoas fazem, trazendo sobre esse texto alusões à falta de higiene ou até mesmo à contradição da verdade, do cuidado e do asseio que todos nós devemos ter em todos os lugares, à medida que nós temos as condições necessárias para assim proceder. Eu já estive em alguns lugares em que não havia água, nem mesmo para beber potavelmente, não havia condições de tomar banho durante alguns dias. Já estive em lugares em que o alimento era preparado de uma forma muito primitiva, em que a higiene e o cuidado básico não foram estabelecidos. E era a única coisa para se comer naquele momento, ou naqueles dias. E é claro que sobre muitos olhares,
esses lugares, ou estas porções de refeição, ou até mesmo de água, em que você não conseguia ver do outro lado do copo, ou o fundo da própria caneca que você recebia para poder usufruir daquela água, você tinha em mente: o que é que eu estou ingerindo? Quantos germes estão aqui? Quantas coisas podem afetar a minha saúde que estão fazendo parte desse momento da refeição? Mas quando nós estamos nesses lugares de plenos, de amplos, dificuldades, de termos a higiene, de termos os cuidados necessários, de termos a oportunidade de higienizarmos e de fazermos diferença, porque hoje é possível você levar um lencinho umedecido, é possível você levar um frasquinho de álcool gel, mas há 15, 20, 25 anos atrás, isso não era tão comum, isso não era tão possível. Os lugares eram sempre imprevisíveis. E eu não falo aqui simplesmente no Brasil, mas assim como na África, em alguns outros lugares pelos quais passei e vivi na pele essa situação. Um contexto é você não ter a água para lavar as mãos de forma adequada. A outra é você ter água para lavar e não lavar, ou só se preocupar em lavar as mãos. O texto aqui fala de alguns teólogos. O texto começa dizendo no versículo 1 dos fariseus, dos escribas, que vieram de Jerusalém para se encontrar com Jesus. Eles se viam como a nata da construção teológica, do saber bíblico. E eles estavam ali para poder ensinar Jesus, pegar falhas naquilo que Jesus poderia apresentar. Eles estavam ali como os donos da lei, como os detentores de todo o saber, como um círculo mais fluente de toda a sabedoria científica, teológica. Interessante que o olhar deles é um olhar de juízo, é um conceito em que eles arbitram a sua visão sobre aquilo que Jesus e os seus discípulos faziam. Sabe, é muito comum, às vezes, como estes de Jerusalém, muitas pessoas no mundo olharem de cima para baixo e acharem detentores de conhecimentos, detentores do conhecimento teológico, de falarem sobre Deus, como se Deus fosse somente aquilo que eles imaginam que seja, ou que eles aprenderam que seja, por estar num círculo de grande influência, de acharem que somente o que pensam de Deus seja verdade. Sabe, muitas pessoas pensam que Deus, Ele é um Deus diferente do nosso. Ele é um Deus diferente desse que anda nas ruas conosco, que vê o leproso ali, que vê o aleijado ali, que vê o faminto ali, que vê o drogado ali, que se depara com pessoas chorando, que mesmo usando suas máscaras ou seus óculos, não impedem de mostrar e revelar as suas lágrimas pela dor que estão passando, pelo sentimento que estão nutrindo nos seus corações. Hoje no nosso país nós já passamos de 300 mil mortes pelo Covid. E quando nós olhamos de cima para baixo, nós não admitimos um Deus que possa permitir tais coisas. Nós não admitimos um Deus que possa chorar conosco, um Deus que possa estar diante da nossa dor, que pode saber e perceber completamente o nosso medo. Um Deus que está nesse momento no hospital, acompanhando os enfermos ali, dando clareza, iluminando os médicos, fazendo diferença, além dos medicamentos possíveis e tangíveis ao seu corpo. Sabe, aqueles que estão lá em cima, olhando para baixo, eles decretam, eles outorgam, eles mandam em Deus. Eles dizem o que querem que Deus faça. Eles dizem como Deus deve ser. E essa teologia não é apenas de Jerusalém, do primeiro século depois de Cristo.
Essa teologia continua sendo uma teologia presente nos nossos dias, em que as pessoas, sem conhecimento e experiência de Deus, sem saber e viver como deveriam viver, eles acabam aplacando um valor e uma diferença de um Deus que é diferente de nós. Sabe, andar pelas ruas, saber do que está acontecendo, ver o sofrimento alheio, ver as pessoas tendo dificuldade de ter o que comer, ver as pessoas com dificuldade tendo o que comer, com vontade de comer. Sabe, não é fácil. Saber que os recursos não fazem diferença. Saber que as circunstâncias todas históricas construídas até aqui podem ser ruídas em algum momento. As pessoas que constroem uma teologia longe da vida, da sensibilidade do mundo, são pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se fez através de Jesus de Nazaré. Essas pessoas outorgam riquezas, essas pessoas, elas outorgam poder sobre todas as coisas, como se Deus fosse um serviçal delas, de que nada que é real hoje possa ser completamente administrado. Esse não é o Deus que nós conhecemos. O Deus que nós conhecemos é um Deus humilde. Ele é um Deus servo, e é um servo sofredor. É um Deus que chora conosco, é um Deus que sabe da dimensão da nossa dor, dos nossos limites, e por isso Ele não se faz distante de nós. Pelo contrário, quando a sua permissividade se estabelece, levando os nossos queridos, é porque Ele sabe dos nossos limites e até onde nós podemos ir, até onde nós podemos chegar. Mas quem não conhece esse Deus sensível, esse Deus amoroso, eles achacoalham a fé destes que caminham com Jesus, destes que vivem uma vida verdadeira com Jesus. Eles se levantam e não se dobram, porque eles vivem a síndrome de Lúcifer, de se comparar, de se viver, de ser como Deus. Sabe, a palavra de Deus diz no versículo 2, que estes escribas, desses fariseus, eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos sem terem lavado as suas mãos. Não era parte da escrita, era parte da tradição oral o lavar as mãos. Nós, no nosso contexto, precisamos lavar as mãos, sim, tantas quantas forem necessárias. Até o extremo do toque, do transtorno obsessivo compulsivo nesse momento, até mais nos ajuda do que nos atrapalha. Mas o texto aqui, Jesus não está dizendo, olha, vocês estão dizendo que os meus discípulos não estão lavando as mãos, estão pegando aí germes, vírus, bactérias, por que vocês estão olhando para as mãos deles que não foram limpas? Jesus não quis dizer isso. Olha o versículo 3, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Olha o versículo 4, quando voltam do mercado não comem sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Sabe por que eles se lavavam? E por que essa era a tradição dos anciãos? Porque os judeus eram distintos dos gentios até então. Eles não conseguiam se ver iguais. Deus era o Deus dos judeus. Os gentios, eles não mereciam salvação. Os gentios eram os impuros. E era por isso que todo judeu, e aí essa tradição oral dos anciãos, é que quando eles se misturavam com os gentios, quer fosse ao mercado, quer fosse fazer algum negócio, eles nunca admitiam sentar à mesa ou participar de uma refeição sem lavar as mãos para poder se limpar, não dos vírus, não das bactérias, não dos germes, não da poeira,
que talvez alguém pudesse dar a ele, mas se limpar, se purificar do contato relacional com os gentios. Olha que absurdo. Jesus não está dizendo aqui que os discípulos estavam certos por não terem lavado a mão. Os discípulos de Jesus poderiam ter lavado a mão, sim, mas Jesus está querendo dizer para eles: vocês estão falando das mãos, mas vocês deveriam falar do coração, vocês deveriam falar da mente de vocês, porque o que leva vocês a viverem essa tradição dos anciãos é a forma de ver os gentios, de achar que eles são diferentes de vocês. É a forma de vocês esgotarem a possibilidade de se identificarem com eles como pessoas normais. Vocês estão se colocando acima deles. Vocês estão se colocando acima dos gentios, porque se acham maiores do que eles. Mas vocês são iguais a eles. Por que lavar as mãos, os jarros? Por que fazer todas essas coisas, se o coração de vocês é que precisa ser limpo, se a mente de vocês é que precisa ser limpa, e vocês não estão nem aí para isso? E por isso Jesus fala no versículo 6, hipócritas são vocês. Hipócrita significa uma pessoa que fala o que não faz, ou uma pessoa que não faz aquilo que diz que faz. Você é hipócrita toda vez que se fala, se porta de forma indevida com aquilo que você anuncia, com aquilo que você afirma de si. Se você diz ser e não faz, você é um hipócrita. Parece uma palavra pesada, mas Jesus está dizendo para eles: vocês são incoerentes. Vocês falam, mas vocês não fazem o que falam. E aí ele diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vós, há muitos anos atrás, 8 séculos antes disso. Ele diz: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. As pessoas falam bem de Deus, têm uma grande oratória, mas o coração está completamente longe. Versículo 7 diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles adoram a Deus, mas o texto diz que eles ficam transmitindo, ensinando uns aos outros o que é do próprio homem e não o que é de Deus. Eles deveriam estar ali, tanto os fariseus quanto também os escribas, não para poder falar sobre a tradição dos anciãos, mas eles deveriam estar ali para poder ouvir o que Jesus tinha a dizer, o que Jesus falava a respeito do reino de Deus, falava sobre a necessidade do coração do homem, sobre a transformação da vida e da história da humanidade. Mas eles estavam ali somente com o valor dos preceitos humanos. O versículo 8 diz: abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição de homens. Parece que é um tema tão recente isso. Nós hoje esquecemos da palavra de Deus e nós hoje começamos a pregar o que as pessoas querem ouvir. Nesse tempo de Covid, nós queremos ouvir muitas coisas boas, nós não queremos ouvir a realidade, nós queremos ouvir só o que o nosso coração, aos nossos olhos, precisa. A fé, meus irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem pelas circunstâncias simplesmente que vivemos, distorcidas ou ausentes da configuração da revelação de Deus, mas daquilo que Deus promove a cada momento, em cada situação na nossa vida. Nós não temos que simplesmente validar o conhecimento,
Nós precisamos validar a proclamação desta palavra de Deus, porque saber o que ela é e o que ela tem para nós é muito bom, mas nós precisamos validá-la como verdade sobre a nossa vida, a nossa história. Essa palavra precisa ser assimilada em toda a nossa história, e não é agora, nesse tempo de pandemia, que a gente não vai ver Deus. Não é neste tempo de pandemia que nós vamos nos irritar com Deus. Não é nesse tempo de pandemia que nós vamos achar que Deus é um Deus mau. Esse é um tempo de nós vermos que, apesar de todas as coisas que vivemos, Deus continua sendo fiel sobre nós. Irmãos, no Brasil, nós somos muito mais do que 200 e tantos milhões de brasileiros. Nós temos 5% da população que foi infectada. E nós temos uma letalidade de 2 ponto alguma coisa. Irmãos, isso significa misericórdia de Deus sobre nós. Irmãos, isso é misericórdia de Deus sobre nós. Nós não temos que olhar para o número alto, nós temos que olhar para o número da realidade. A Bíblia, ela é realidade, e a realidade de Deus para nós hoje é que, de fato, sim, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos vacinar, nós vamos conseguir vencer esse Covid, mas desde agora, vivendo esse momento caótico, nós temos que entender que Deus está conosco e Ele continuará conosco, porque esse Deus é fiel. Aqueles que partiram, como nós oramos agora há pouco, aqueles que estão ainda no hospital, como nós oramos agora há pouco, aqueles que ainda haverão de enfrentar esse mal terrível, eles não serão de forma nenhuma destruídos por Deus, abandonados por Deus, castigados por Deus, porque esse não é o Deus que nós conhecemos e que a Bíblia afirma, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus doce, é um Deus de amor. Aí você diz assim, mas no Antigo Testamento tantas pessoas morreram por causa dos seus corações obstinados, porque desde Adão e Eva, Deus é um Deus doce, é um Deus que passeia conosco, é um Deus que quer relacionamento conosco, é um Deus que nos ama, e isso não muda, porque esse é o Deus que nós cremos. Por isso, nós precisamos entender que muitas vezes as tradições dos homens se mostram em ações repetitivas, em vínculos, em que as pessoas estabelecem rotas do que fazer, como o sinal da cruz, como alguns elementos, mas que não fazem diferença porque não estão vindo de dentro da alma para Deus. O que está hoje dentro da sua alma? O salmista um dia perguntou, por que estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro em mim? Espere em Deus. Será que nessa noite você não pode falar para si mesmo, para a sua alma, espere em Deus? Alimente o seu coração do poder de Deus. Alimente o seu coração de um Deus presente agora, junto a você, com a sua família, conosco neste momento. Um Deus que não está longe de nós, que não virou as costas para nós, mas um Deus que está sofrendo com o que nós estamos sofrendo agora, porque é este o Deus que nós cremos, o Deus que é o servo sofredor. A palavra de Deus diz, sabeis muito bem respeitar o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição. Versículo 9. Vocês sabem fazer muitas coisas que a tradição diz fazer, mas vocês não sabem fazer uma coisa que é importante, que Jesus ensinou aos discípulos, a orar. Jesus ensinou os discípulos a servir. Jesus ensinou aos discípulos a serem pacificadores. Jesus ensinou aos seus discípulos a terem compaixão. Jesus ensinou aos seus discípulos a terem paz. Jesus ensinou aos seus discípulos a amar os seus inimigos e até mesmo orar por eles.
que Jesus ensina. Essa palavra de Deus rega a sequência de todo o texto aqui apresentado, quando Jesus diz que o que importa não é o que entra pela boca do homem, porque vai para o intestino, mas aquilo que sai do homem, que sai do coração, que sai da mente. Nós lavamos as nossas mãos inúmeras vezes durante o dia e devemos continuar lavando, mas também precisamos lavar o nosso coração, precisamos também lavar a nossa mente, precisamos também lavar a nossa língua, precisamos também lavar a forma de entender, de contemplar as coisas que estão à nossa volta. Eu e você precisamos nos purificar para poder viver uma vida melhor. Lave as suas mãos com água e sabão, mas lave o seu coração também. Lave a sua alma também. Lave a sua mente também. Lave os teus olhos também. Lave os teus ouvidos também. Lave a sua forma de estabelecer o mundo, de planejar o mundo. Procure limpar-se completamente, de dentro para fora, para que a diferença da sua vida não seja de contaminar-se pelo que você tem nas suas mãos, ou de contaminar outros pelo que você estabelece na transmissão de pequenas, ínfimas gotículas, ou do toque contaminado por um vírus. Porque eu tenho certeza de que você mais pode contaminar para a morte com o que você tem no seu coração e na sua mente e no seu olhar e nas suas palavras, do que às vezes a simplicidade de um vírus, mesmo tão cruel, que esteja nas suas mãos. Eu quero nesta noite dizer para você que na nossa tradição nós falamos muito e vivemos muito pouco. Nós nos vemos superiores aos outros e por isso julgamos os outros. Nós achamos sempre que fazemos as coisas certas e as outras as erradas. Mas eu quero dizer que Deus conhece a sua vida perfeitamente, aos mínimos detalhes. E nessa noite Deus quer trabalhar e se mostrar um Deus que talvez até hoje você não ouviu falar sobre Ele, porque é um Deus só cantado no Natal, porque é um Deus somente cantado em momentos de festas, mas não é um Deus que habita num tempo pandêmico como esse, que está presente nas casas de luto, que está nos hospitais, que passa com as famílias pelos cemitérios, que está nas calçadas da população que moram nas ruas. O nosso Deus está em todos esses lugares. Mas por que essa realidade não muda? Porque Deus escolheu fazer através da igreja a extensão do seu corpo aqui na terra. Quem é a igreja? Eu e você. Quando nós passamos pela calçada, nós vemos ali uma pessoa caída. Jesus está ali também. Mas Jesus toca o nosso coração, como igreja, como corpo de Cristo, mas nós não estendemos a mão àquela pessoa e nós não fazemos diferença para ela. Nós vemos as pessoas chorando, se questionando. Jesus está ali com aquela pessoa, mas Ele toca no nosso coração para dizer, olha, vamos em frente. Mas a gente não fala. Em muitas situações, nós vemos as pessoas sofrendo, angustiadas. Nós percebemos que Jesus está junto a elas. Mas Jesus fala ao nosso coração, dê uma palavra, liga para ela, manda uma mensagem. E o nosso coração tão duro não segue a voz de Deus. As pessoas não veem Deus porque nós não demonstramos Deus. A teologia construída de cima para baixo
é uma teologia completamente contraditória do que de fato Deus é. Porque Deus vem antes de tudo e faz surgir todas as coisas, como de dentro do mundo para o próprio mundo. E é por isso que nesta noite, eu te desafio, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a sair da tradição de que eu orei por você, do que eu vou orar por você, tudo vai dar certo, isso vai passar. Comece agora a viver um Jesus em você e a permeá-lo, não como inatangível, mas um Jesus que está aqui agora aos nossos olhos, que está com você aí, que pode todas as coisas, sim, mas Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe. E é por isso que você precisa reportar esse Jesus a todos que precisam conhecê-lo ainda mais, através da palavra, através da vida, através do exemplo. Vamos orar. Querido Deus, essa palavra vem ao nosso encontro nesta noite, Pai, porque nós sabemos da importância de lavar as mãos. Os fariseus, os escribas sabiam desde aquela época também. Mas Jesus sabia o que estava por detrás daqueles pensamentos, daquelas palavras. Os fariseus, os escribas, não admitiam que o lavar as mãos era porque eles poderiam ter encostado em algum gentio, em alguma pessoa que não fosse judeu, e por isso se tornavam impuras, por encostarem em pessoas que eles achavam que jamais mereceriam salvação. O Senhor nunca ensinou isso, Pai. Isso é preceito humano, isso é ideia humana, isso é tradição humana. E essa tradição foram que eles foram confrontar Jesus. Senhor, hoje nós somos confrontados com tantas tradições, somos confrontados, ó Deus, com tantos preceitos humanos, ideias humanas, doutrinas que são feitas por homens e não pela Tua palavra, usos e costumes e tantas coisas mais. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para nós e é suficiente para nós, e ela nos corrige desde o tempo de Jesus, a palavra, o ensino de Cristo, do que de fato deva ser importante. Assim como lavar as mãos hoje, lavar também o nosso coração, lavar também a nossa mente, lavar também a nossa palavra, nossa língua, para não contaminar outras pessoas, para não matar outras pessoas, para não continuar gerando esse mal universal. Nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos ensine a fazer do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, elementos centrais que testifiquem o Senhor onde formos e com quem quer que estivermos, para que as pessoas que duvidem que o Senhor exista, eles possam ver em nós a sua presença, eles possam sentir a partir de nós a sua presença, eles possam ouvir a partir de nós a tua voz, e que eles possam, Senhor Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor, porque eles hão de perceber que o nosso Deus não habita simplesmente nos céus, mas Ele quer usar a sua igreja, o seu povo aqui na terra, para poder mostrar que Ele também está aqui e é por nós, porque Ele é o Deus Emanuel. Senhor, visita a nossa igreja, Pai, visita o nosso bairro, visita a nossa comunidade, visita o nosso município, visita, ó Deus, a nossa grande Vitória, visita, ó Deus, o nosso estado, visita, ó Deus, o nosso Brasil, visita, ó Deus, o nosso continente, ó Deus, visita, ó Deus, o nosso mundo neste momento, e derrama o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, para que a Tua igreja testifique nesse tempo, que ela deixe de ser passiva, Senhor, para viver ativamente o poder do Senhor, para que nós possamos testemunhar aos dias de dores, de angústia, de sofrimento, aos dias de vitória, de celebração, de louvor, o mesmo Deus
o mesmo Deus que cremos, o mesmo Deus que está aqui e o mesmo Deus que continuará a partir daqui. Essa nossa oração, Senhor, colocando as nossas vidas, não em contradição à Tua palavra, mas as nossas vidas em conformidade a esta Tua palavra e em contradição ao que os homens falam, ao que as pessoas possam teologizar. Que nós possamos, ó Deus, neste momento, construir a vivência simples de Jesus, o servo sofredor, que venceu a morte, que exaltado foi e assentado ao teu trono está, e voltará para nos julgar e assim nos glorificar para toda a eternidade com o Senhor. Pai, que o amor de Deus, que o amor de Deus, a referência do nosso eterno Pai, esse amor tão poderoso e único, que sempre existiu, que a graça de Teu Filho, que a graça de Teu Filho Jesus Cristo, que vai tratando a nossa vida e a nossa alma a cada momento, que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, ó Pai, cuide daqueles que nesse momento estão em sofrimento, desalentados humanamente, mas não desassistidos espiritualmente pelo Senhor. Visite-os, abençoe-os, faça diferença sobre todos que aqui estão e sobre toda a face da terra, Senhor. É a minha oração, pelos pedidos no chat e por tudo que o Senhor tem feito e tem sido por nós, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.